Olá, eu sou Cristiane Correia e apresento a série Sonho Grande, sobre empreendedorismo. Nós já contamos aqui histórias de companhias consagradas, como o Cacau Show, o Boticário e Riachuelo. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos falar de uma empresa super jovem, uma startup fundada em 2013 e que atua no mercado de cartões de crédito, um setor dominado por gigantes. Com a gente aqui no estúdio temos a Cristina Junqueira, cofundadora e vice-presidente do Nubank. Cristina, obrigada por ter topado o nosso convite. Imagina, obrigada pelo convite. Queria que você contasse como é que nasceu essa empresa, que é uma coisa meio Davi e Golias, né? Vocês entrando num setor com empresas já consolidadas, enormes e tal, e entrando aí para fazer cartão de crédito. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi o comecinho? Claro, literalmente Davi e Golias, né? Que meu sócio é Davi, inclusive, né? Então, a história, eu acho que começa um pouco com o Davi. Ele estava no Brasil pelo Sequoia Capital, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, procurando oportunidades para investir no ecossistema brasileiro de tecnologia. E ele não se conformava porque ele via o tamanho da oportunidade no mercado brasileiro, mas ainda as startups brasileiras muito incipientes, pouco desenvolvidas, com pouco talento de tecnologia, copiando muitos modelos lá de fora, mas nada realmente muito original sendo criado aqui. E o Sequoia foi o primeiro investidor da Apple, do Google, né, de empresas como essas, e eles queriam uma empresa que tivesse um potencial realmente para fazer algo muito grande. E não encontraram. E quando eles estavam meio que voltando para os Estados Unidos, ele falou, não, peraí, não é por falta de oportunidade que não tem algo muito interessante acontecendo aqui. Então, acho que eu vou montar. E a grande oportunidade que ele vislumbrou foi no mercado financeiro, né? Que aqui no Brasil a gente sabe que a gente paga os juros mais altos do mundo, a gente paga as tarifas mais altas do mundo e tem um dos piores serviços do mundo. E ele falou, pô, não é possível que tecnologia e design não consigam resolver isso. Nessa época, eu estava saindo de um período aí de mais de 5 anos num grande banco também tradicional, e a gente se conheceu, eu também muito inconformada das mudanças que não tinha conseguido fazer, e ele me convidou para fundar a empresa com ele e tirar esse sonho do papel, de realmente acabar com essa complexidade e entregar para os clientes, para os consumidores brasileiros, uma experiência mais justa, mais honesta, mais transparente, né? E daí que surgiu o Nubank. Agora, esse comecinho, embora vocês tivessem investidor, que às vezes é uma parte bem difícil de conseguir, né? Mesmo assim não foi fácil, certo? Não, Quer dizer, começou naquela coisinha de garagem mesmo. Eu já vi histórias de que quando as pessoas ligavam para o 0800, na verdade o 0800 era o seu celular. Então eu queria que você contasse um pouquinho as dificuldades do começo. Claro. Não, assim, mesmo a gente levantou relativamente rápido um investimento semente, né? Um capital semente bem no começo. Mas mesmo antes do dinheiro chegar no Brasil, a gente estava trabalhando há meses, né? Então a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha conta em banco, a gente botou muito dinheiro do bolso, eu botei muito dinheiro do bolso para a gente alugar o primeiro escritório, fazendo muita coisa nos nossos próprios CPFs, contratando os primeiros funcionários, até a gente de fato conseguir abrir o CNPJ, trazer o dinheiro para o Brasil e começar a ter o mínimo para conseguir pagar as contas, né? Então, enfim, a gente alugou uma casinha, a gente brinca, a piada que a gente sempre faz é que a gente começou o Nubank na Califórnia, né? Na rua Califórnia, ali no Brooklyn, né? Num sobrado, onde inclusive o nosso outro sócio, que fundou a empresa também com a gente, o Edward, que chegou no Brasil com 2 malas, sem falar uma palavra de português, ele é americano, ele morava na casa, no andar de cima, né? E a gente trabalhava na sala, no andar de baixo. E assim começamos, contratando um funcionário de cada vez, todo o nosso investimento, todo o dinheiro ia para pagar os desenvolvedores que estavam trabalhando na tecnologia que a gente ia lançar e fazendo, assim, tudo o que precisava. Então, eu, por exemplo, como talvez a única pessoa ali que conhecesse, bom, dos sócios a única brasileira, a única que tinha conhecimento do mercado brasileiro, tinha que fazer de tudo. Então era reunião com a Mastercard, que é a nossa bandeira para a gente fazer o licenciamento, Banco Central, eletricista instalando o ar-condicionado, pagando conta no banco, rodando a folha de pagamento, desenhando a marca do Nubank, de tudo um pouco, porque era o que tinha que fazer tudo nessa época, né? E da mesma maneira, quando a gente começou a ter os primeiros clientes, era isso. A gente tinha um 0800 que caía no meu celular. A gente tinha o chat, os e-mails, que eu que respondia todos, né? Então, durante bastante tempo, foi bem na raça mesmo. É uma daquelas histórias de começar na garagem e trabalhar muito, muito mesmo. E como é que vocês chegaram no nome? Porque o nome também tem uma explicação que eu acho curiosa e talvez a maioria das pessoas não conheça, né? E aí queria que você aproveitasse e explicasse exatamente o que faz o Nubank, porque talvez tenha gente que pense que é um banco que faz tudo, claro. Não é exatamente assim. Claro. Então, a gente foi muito feliz, eu acredito, na escolha desse nome, né? A gente adora o Nubank, até hoje a gente é bem apaixonado. E o Nubank, o Nu, muita gente acha que vem de new, de novo, né? Do negócio meio americano.
E, na verdade, não. O nu vem de pelado, né? Vem de despido. O conceito que a gente quis trazer foi justamente de despir toda essa complexidade, de ter uma relação mais transparente com os clientes, né? De não estar atrás dessa grande cortina de fumaça que às vezes, toda essa linguagem financeira traz para os clientes, né? Que prejudica o entendimento e que impede as pessoas, no final, de terem o controle do próprio dinheiro. Então, no fim, a gente optou por esse nome e desenhou, o nosso logo também tem linhas muito transparentes e tal, tudo trazendo, remetendo esse conceito de despir realmente a complexidade, de estar muito transparentes, muito vulneráveis aqui, né? Muito expostos e muito junto com os nossos clientes no mesmo nível. E a gente começou, explicando a tua segunda pergunta, a gente começou com um cartão de crédito, né? Da bandeira Mastercard, que funciona, teoricamente, como qualquer outro cartão de crédito, né? Tem um plástico, tem um chip, você enfia, digita a senha, ele é internacional, você pode usar em qualquer outro lugar. Mas a grande diferença é que a gente desenhou esse cartão de crédito para o mundo de hoje, né? O exercício que a gente fez, como a gente começou do zero, a gente tinha uma folha em branco, a gente falou, pô, como que seria um cartão de crédito se ele fosse inventado hoje? E não esse produto que a gente está usando lá da década de 70, que começou a ser desenhado lá e que foi criado, sei lá, meados de 70, 80. E com isso a gente realmente desenvolveu uma experiência para o cliente completamente nova. Então, o nosso cartão, você pede ele pelo aplicativo, você gerencia ele pelo aplicativo, você vê as faturas, paga, vê as suas transações, bloqueia, desbloqueia, ajusta limite, enfim, é absolutamente tudo pelo aplicativo. Mas, de fato, a gente não é um banco. A gente começou por cartão de crédito, mas é claro que o sonho é grande, né? Então, quer dizer, o cliente de vocês, a ideia é que ele fale o menos possível com a empresa. O negócio é ele se virar totalmente pelo aplicativo, né? A gente desenha todos os nossos processos para o cliente se virar sozinho. Não que a gente não goste de falar, a gente adora cliente, a gente é apaixonado por cliente, todo mundo gosta. Mas porque a gente acredita que o cliente quer isso, ele quer ter essa independência, essa autonomia e ele mesmo cuidar da própria vida financeira dele. Pô, por que eu não posso acessar meu dinheiro? Por que eu não posso decidir quando eu quero pagar alguma coisa? Por que eu tenho que esperar o tempo do banco? Não. Então, de fato, essa é a filosofia. E partindo dessa filosofia, se um cliente entra em contato com a gente, pô, alguma coisa está errada. Ou é um bug na nossa tecnologia, ou a nossa comunicação não está tão clara, ou a experiência que o usuário tem que fazer também não está tão legal. Então, a gente se prepara muito, a gente tem um time extremamente qualificado para falar com esses clientes quando e se eles entram em contato com a gente. Porque a gente parte do princípio que a gente que está errado, a culpa é nossa. Se o cliente está entrando em contato com a gente que errou. E para isso, a gente investiu muito num dos grandes diferenciais também que o Nubank tem, que é o nosso atendimento, né? Hoje a gente tem um grupo de pessoas incríveis, super qualificadas, entendeu? Pessoas que, pô, fizeram faculdade, fizeram escolas excelentes e que falam essa língua dos clientes e que entendem o que o cliente do outro lado está passando. Tudo isso para, a hora que o cliente entrar em contato, a gente conseguir resolver o problema ou a dúvida que ele tem. Agora, Cristina, você é bem jovem, você tem 34 anos e antes de empreender, você teve uma carreira em empresas tradicionais. Então, eu queria saber o que te fez ter essa faísca, assim, para empreender. Eu acho que até li em algum lugar que o dia que você pediu demissão foi o dia que você ganhou o maior bônus da sua vida. Então, imagino que a decisão não tenha sido fácil. Não foi. Então, eu comecei a minha carreira toda em empresas tradicionais, né? Eu sou engenheira, comecei minha carreira nas grandes consultorias internacionais, então aprendi bastante, fiz MBA no exterior, voltei, aí entrei no banco, fiquei vários anos no banco, tocando diversos negócios. Mas em algum momento, apesar de eu ter aprendido muito nessa trajetória, eu comecei a sentir falta muito de propósito, né? De entender como que aquilo tudo que eu estava desenvolvendo, que eu estava fazendo e que eu estava aprendendo, ia impactar um cliente lá do outro lado, ou a sociedade, ou o mercado, ou o país, né? E eu, enfim, apesar de estar bem avaliada, bem remunerada, de ter uma trajetória bem positiva, eu decidi que aquilo não era mais para mim. E eu ainda bem estava numa condição pessoal, né, na minha vida, que eu podia tomar esse tempo, então eu realmente pedi demissão sem saber o que eu ia fazer, então eu não tinha conhecido o Davi, ainda não tinha Nubank na minha vida, mas porque eu queria pensar com muita calma qual era o melhor uso do meu tempo a partir daquele momento da minha carreira. Qual era a maneira que eu poderia ter mais impacto, né, nos próximos 5, 10 anos da minha vida profissional. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse realmente tido essa iniciativa de realmente parar e pensar, o destino não teria aí me colocado na trajetória de conhecer o Davi e talvez nenhum de nós estivesse aqui hoje, né? Agora, quando você pediu demissão sem ter nada em vista, devem ter falado que você era maluca, né? Ah, todo mundo falou que eu era louca.
Inclusive, o meu chefe, o diretor do banco na época, né, eu lembro que eu fui conversar com ele e agradecer muito, que de fato eu tinha aprendido bastante, tinha tido muita oportunidade e tal, então, mas que estava na hora de eu procurar um outro desafio, pensar o que eu queria fazer. Eu sei que levou uns 15 minutos para o cara entender que eu estava pedindo demissão, ele não acreditava. Ele falou, Cris, mas não está entendendo. Mas você vai pedir demissão? Eu falei, eu estou pedindo demissão, faz 10 minutos que eu estou aqui pedindo demissão para você. Não quer uma licença para pensar, alguma coisa assim? Não, quero ir embora. Eu quero, hoje, tchau, né? Então, de fato, mas foi definitivamente a coisa certa. Claro que não é para todo mundo. Assim, eu tive a sorte e o privilégio de poder estar numa situação pessoal financeira que eu podia fazer isso. Muita gente não pode. Quanto tempo você ficou parada? Eu falei para mim que eu ia me dar 3 a 4 meses para pensar o que eu queria fazer e aí começar a procurar. Mas em 2 meses eu já estava com algumas propostas na mesa, inclusive a do Davi para fundar a empresa com ele e enfim, foi muito rápida essa decisão. Essa decisão foi Agora, teve uma complexidade extra na época que você estava fundando o Nubank, que você teve um bebê, na mesma época. Então, como é que fez para administrar isso tudo? Quer dizer, está nascendo uma criança, está nascendo uma empresa, está nascendo tudo ao mesmo tempo. Como é que faz? Pois é, essa é uma das grandes histórias do Nubank, né? Eu falo que o Nubank é gêmeo da minha filha, né, da Alice, porque eles nasceram no mesmo mês, né? No mesmo mês que o Nubank foi lançado para o mercado, que foi o mês que a gente levantou nossa primeira grande rodada de capital, foi quando a Alice nasceu. Eu assinei os papéis societários da rodada de investimento no hospital. O meu sócio me levou lá no hospital para assinar. E a empresa ainda era muito pequena, ainda dependia muito de mim. Então, a gente está falando do 0800, eu estava respondendo e-mail, chat de cliente na sala de pré-parto e no dia seguinte que a minha filha nasceu, né? E ela nasceu numa quarta, na segunda eu estava trabalhando já de casa e na outra segunda eu estava no escritório. Então, a gravidez toda mesmo foi bem desafiador. Eu lembro de estar gravidíssima, de 8, 9 meses e na época trabalhando sentada num banquinho de plástico no balcão da cozinha porque a gente tinha que priorizar os desenvolvedores que estavam trabalhando no produto, né? Então, é aquela hora que o empreendedor faz realmente o sacrifício pessoal e dá toda, prioriza realmente o negócio, prioriza os funcionários, prioriza a empresa, a gente vem em último lugar, né? Então, não foi fácil, foi bem desafiador. Agora, tem toda uma discussão atual sobre, sei lá, as barreiras que as mulheres enfrentam no trabalho e tal. Você sentiu isso ou você, sei lá, fez escolhas e tocou pau? Como é que funcionou? Então, eu acho que a gente negar a existência das barreiras seria leviano, até infantil, né? Tem muita gente muito estudada, muita gente muito competente de universidades renomadíssimas que tem inúmeros estudos que mostram que as barreiras existem. Agora, não é porque elas existem porque a discussão ela tem que ser tida, que eu, por exemplo, na minha carreira individualmente, não vou encontrar maneira de fazer funcionar. Então, eu acho que essa discussão das barreiras, ela existe, o gender gap existe, mas eu acho que cada um de nós individualmente precisa encontrar a sua maneira, né? A maneira como eu encarei a minha carreira foi essa. Eu sabia que eu ia ter que ser melhor muitas vezes, né, para encontrar meu espaço. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de outras coisas que às vezes os homens não têm que abrir, mas essa é a escolha que a gente tem, né? Assim, eu não tenho tempo para esperar o mundo mudar para depois construir a minha carreira, né? A gente precisa fazer em paralelo. A gente precisa, claro, ser um agente de mudança para as coisas que importantes precisam de mudar, mas a gente também precisa fazer acontecer. Então, essa foi a maneira que eu encontrei. Agora, nessa questão de diversidade que a gente começou a tocar aqui, outro dia eu vi você falando num evento que o Nubank tem 25 pessoas de 25 nacionalidades trabalhando ali, né? Sim. Quer dizer, é tipo uma Babel, assim, né? Primeiro, como é que vocês fazem para recrutar tanta gente de tantos lugares diferentes? E depois, como é que isso se organiza? Pois é, eu acho que começou muito do time que fundou a empresa, né? Então, durante muito tempo eu era a única brasileira, né? A gente tinha um CFO que era americano, que agora já voltou para os Estados Unidos, a gente tinha também um diretor de risco indiano, aí a gente tinha, hoje está com a gente ainda o nosso head de produto que é canadense. Então, assim, de fato, durante muito tempo era uma turma muito internacional, porque a ambição do Nubank era ter o melhor time a nível global, né? A gente sabia que brigar contra os grandes não ia ser fácil, que cartão de crédito é um produto super complexo, que a gente ia estar desenvolvendo uma tecnologia super sofisticada do zero, então que a gente não podia se limitar no escopo geográfico de Brasil para encontrar esse talento.
muito sabendo também que a indústria financeira no Brasil, ela funciona de uma maneira que a gente não queria fazer, que a gente não queria seguir. Então, até hoje eu recebo muitos currículos, e-mails de pessoas falando, nossa, eu tenho 10, 15, 20 anos de experiência na indústria de cartões, na indústria financeira. E a nossa primeira reação é sempre assim, nossa, que pena, bicho, você vai ter que desaprender isso tudo, né, para depois aprender o que a gente está fazendo aqui. Porque o que a gente está fazendo não é o que ninguém no Brasil está fazendo. Então, a gente não teve alternativa a não ser buscar internacionalmente, aí muito através das nossas redes pessoais, em alguns casos pontuais a gente usou algumas consultorias de busca também, mas à medida que a empresa foi crescendo, foi muito no boca a boca. Então a gente tem muitas pessoas hoje no Nubank que vieram, inclusive estrangeiros, que vieram de indicações de amigos, né? E aí no dia a dia é divertido, porque é sempre engraçado ver os gringos, né? Às vezes indianos, holandeses, tentando falar português, é engraçadíssimo. Mas o idioma oficial deve ser o inglês, não? A gente faz bastante inglês, assim, a gente pede bastante para os estrangeiros que estão aqui se esforçarem para aprender o básico do português, mas de fato a gente contrata todo mundo falando inglês porque é a base comum ali, né? Como todo mundo se entende. E mesmo nessa fase de recessão que o Brasil está vivendo, é fácil atrair essas pessoas para cá? Eu acho que depende do perfil das pessoas, né? Quem vem para cá, eu acho que por isso que é muito feliz esse casamento, é justamente a pessoa que busca o desafio, que olha para o mercado brasileiro com todas as dificuldades e vê a oportunidade, não vê a dificuldade, né? A gente fala muito, quando alguém na empresa, né, fala, poxa, aqui no Brasil é assim, sabe? A gente fala, essa é a oportunidade. Se o Brasil fosse um mercado super desenvolvido, tinha trocentas empresas aqui, a oportunidade não era tão grande, os produtos eram melhores, o mercado estava mais desenvolvido também. Então, a gente acaba atraindo os estrangeiros que entendem isso, né? E que vêm justamente em função desse desafio, dessa oportunidade. Uhum. E essas pessoas que trabalham com vocês são jovens, porque a impressão que eu tenho é que o Nubank acaba atraindo clientes mais jovens. Uhum. E que lá também é um pessoal mais jovem trabalhando com vocês, né? Eu até estava vendo ontem nas redes sociais o que comentavam do Nubank, e eu achei curioso, porque assim, vocês dão respostas para os clientes que são GIFs, né? Uma coisa, tipo, divertida, bem-humorada, que não é a caretice tradicional do sistema financeiro. Então, assim, é uma empresa voltada para jovem? Eu acho que a gente... Eu não definiria como voltar para jovem. Definitivamente, a gente tem uma linguagem mais moderna, né? A gente está trabalhando ali muito com uma cabeça aberta, tentando entender como que cartão de crédito deveria acontecer no mundo de hoje, como que a comunicação deveria acontecer no mundo de hoje. Eu acho que isso, por si só, acaba atraindo um público que é, no mínimo, mais jovem de espírito, né? Eu acho que as pessoas acham, ainda tem uma visão de que o nosso cliente é universitário, é muito jovem. A idade média do nosso cliente hoje está em 30 anos, então não é uma pessoa que é tão jovem assim. De fato, a equipe é muito jovem, a idade média no Nubank são 26 anos hoje, então é uma equipe bem jovem. Você compara com outras empresas de tecnologia, Facebook, HP, etc. A mais jovem dela se eu não estou doida, é o Facebook com 27 anos. Então, a gente está ainda mais jovem na média do que eles. Eu me sinto meio tia, às vezes, tenho que confessar. Mas eu acho que é muito mais um estado de espírito, sabe? É ter a cabeça aberta, é desafiar como a gente sempre fez as coisas. A gente tem clientes de 70 anos, entendeu? Tem um desenvolvedor nosso que o avô dele é um dos nossos maiores fãs, super ativo em redes sociais. Então, acho que é muito mais uma questão atitudinal do que da idade cronológica mesmo. E vocês têm que ter um relacionamento diferente com os funcionários, porque tem muita essa discussão de geração Y, millennials e tal. Quer dizer, vocês têm que ter uma relação diferente com os funcionários de vocês também? A gente tem uma relação diferente, mas eu acho que é menos porque eles são geração Y, né? Até porque eu tenho um pezinho ali também, né? Tô quase lá também. Eu acho que muito mais em função da gente entender que o mundo hoje é outro, né? Então, assim, essas estruturas organizacionais, hierárquicas, tradicionais, que nos serviram até hoje, quando a gente olha para o futuro, elas não servem mais. E elas não servem não só porque tem uma geração ali mais nova que não quer a hierarquia, eu acho que isso é meio bobagem. O grande ponto é que leva muito tempo. Quando você precisa percorrer esses caminhos, eu vivi isso, né, quando eu estava no banco. Quando você precisa percorrer esses caminhos de fala com o coordenador, com o gerente, com o superintendente, com o diretor, com não sei o quê, para ter uma decisão tomada, você perde muito tempo, né? Então, no caso do Nubank, como a gente sempre nasceu com esse DNA de ser uma empresa de tecnologia, a gente emprestou da turma de tecnologia a tal da metodologia ágil, né? O que é a metodologia ágil? É você juntar pessoas de funções diferentes com uma missão só,
sem necessariamente essa história de quem é chefe, de quem e tal, mas todo mundo ali no mesmo barco e trabalhando, iterando ideias, iterando produtos o tempo todo da maneira mais rápida possível, tentando aprender, colocar soluções lá e vendo o que funciona, né? Ao invés de trabalhar naqueles projetos longos com 1000 aprovações e tal. Então, a inspiração veio daí e hoje o Nubank se organiza em squads, que a gente chama, né? Que são os nossos times. Então, no Nubank não tem o departamento de marketing, o departamento de atendimento, o departamento financeiro, não. A gente tem estruturas que em cada time você tem uma missão muito clara e você tem pessoas de diferentes funções trabalhando juntas para aquilo. Então, a gente, não vou falar que não tem nenhuma hierarquia, porque as pessoas precisam ser contratadas, elas precisam ser avaliadas, eventualmente até desligadas, mas a gente trabalha com uma estrutura muito mais leve do ponto de vista hierárquico, né? Existem lideranças, mas são lideranças de times, elas não são aquelas lideranças hierárquicas, então é realmente uma outra maneira de se organizar, mas que responde não ao anseio de uma geração, mas a uma necessidade de funcionar melhor, de avançar mais rápido, de entregar algo que o cliente perceba melhor. Agora, pegando esse gancho aí que você começou a falar de futuro e tal, para onde vai o Nubank? Porque eu fico imaginando o seguinte, se você ficar só trabalhando com cartão de crédito, temos um limite. Em algum momento, talvez vocês tenham que ampliar aí o escopo, né? Qual que é o sonho grande de vocês? Então, acho que cartão de crédito é um mercado imenso, tá? No Brasil são 160 milhões de cartões de crédito, né? A gente já passou de 1 milhão aí, já tem um tempinho, a gente não abre o número exatamente, mas para te dar uma referência, mês passado mais de 1 milhão de pessoas pediram o cartão do Nubank em um mês. Então, acho que tem bastante chão para a gente continuar crescendo em cartão de crédito, mas você tem razão, acho que esse foi um começo, foi uma maneira das pessoas conhecerem o Nubank e de, enfim, conhecerem qual é a nossa proposta de valor, o que a marca significa, mas os clientes já faz tempo pedem muito mais para a gente, né? Todo dia, você falou que olhou nas redes sociais, você deve ter visto, os clientes pedindo, quando vocês vão ter conta, quando vocês vão ter investimento, quando vocês vão ter empréstimo, então... Claro, porque o cara quer fazer tudo num lugar só, né? Não só fazer tudo num lugar só, ele quer fazer num lugar que trate ele bem, né? Num lugar que seja transparente, num lugar que ele não se sinta lesado e roubado o tempo inteiro, né? Então, existe esse anseio muito grande dos clientes. A gente, por outro lado, quer avançar, mas com muita cautela. A gente não é a startup tradicional que você vai ver crescendo de qualquer jeito, cresce, depois a gente dá um jeito, não. A gente fala que a gente está no negócio de fazer menos coisas, mas muito mais bem feitas, né? Então, o sonho é nessa direção. Assim, o nosso cliente, até em função de ser um cliente relativamente jovem, ele tem uma conta, um cartão de débito, um cartão de crédito, às vezes tem um empréstimo, um pouquinho de dinheiro guardado, é isso. Não é um cliente que tem plano de previdência, altos fundos de investimento, financiamento imobiliário e tal. Então, assim, a gente não precisa de uma oferta tão complexa para, de fato, poder resgatar esses clientes dessa complexidade do sistema tradicional. Então, é nessa direção. O que exatamente a gente vai fazer, isso depende de muitas variáveis. É algo que a gente está estudando hoje, né? Então, qual é a próxima coisa que a gente coloca na rua? Mas cenas dos próximos capítulos. Em breve, a gente vai saber. Acho que uma das coisas que startup sempre tem é prejuízo, né? Faz parte da dor do crescimento aí de startup. Vocês mesmos tiveram um prejuízo de 120 milhões no ano passado. Existe, assim, um tempo limite? E assim fala, daqui 10 anos a gente tem que estar ganhando dinheiro, alguma coisa assim. Tem um prazo? Então, hoje a gente não tem um prazo na cabeça, mas certamente daqui a 10 anos a gente vai estar dando dinheiro. Eu acho que a filosofia, né, para explicar isso até para quem estiver assistindo, a filosofia é a seguinte: contanto que o nosso modelo de negócio seja rentável e cada cliente que a gente esteja colocando para dentro, a gente tenha segurança de que ele vai ser um cliente rentável, a gente está menos preocupado com o investimento inicial que a gente faz para trazer esses clientes, porque é isso que traz o nosso prejuízo, né? É um ritmo de crescimento muito elevado e um investimento que a gente faz inicialmente para imprimir o plástico, para entregar na casa do cliente, né? Até porque marketing mesmo a gente não está nem investindo tanto. A gente está bem. Enquanto a gente estiver tomando decisões de botar para dentro clientes que vão ser rentáveis, a gente como administradores, como gestores do Nubank, os nossos acionistas como investidores, né, do Nubank também, a gente tá tranquilo e satisfeito com a maneira como a gente está tomando decisão. O resultado ele é uma consequência da gente ter um número muito maior de clientes que já amadureceram na sua curva e que já se tornaram rentáveis do que clientes novos que ainda estão precisando de investimento. Então, assim, esse ponto ele vai chegar, né? Mas ele é muito mais uma consequência do ritmo de crescimento que a gente tem e não faz o menor sentido a gente crescer menos, a gente falar não para mais da metade de 1 milhão de pessoas que estão procurando a gente espontaneamente porque eu tenho que dar dinheiro esse ano.
se são clientes que vão ser rentáveis, não faz sentido. Então, definitivamente é algo que vai vir, mas como uma consequência da gente tomar boas decisões ao longo do tempo. Cristina, a empresa tem pouco mais de 3 anos e, como você falou no começo, inicialmente fazia-se de tudo, né? Via o eletricista e ia no Banco Central, né? Então, imagino que nessa loucura do início, assim, algumas bobagens tenham sido feitas. Me conta alguma coisa que vocês fizeram de errado ou alguma coisa que vocês aprenderam, uma lição que vocês tenham aprendido aí nesse período. Teve uma que olha, e é engraçado, não foi um erro não, a gente cometeu uns 2 ou 3, né? Para aprender, para ter certeza, para nunca mais fazer. Foi o seguinte, algumas posições que a gente estava tentando contratar lá no começo, e no começo era muito difícil, porque ninguém sabia o que era a empresa, a gente não tinha nem marca, estava lá na casinha, não tinha dinheiro, então você imagina que era muito difícil a gente atrair pessoas. E durante bastante tempo, algumas posições críticas, a gente ficou meses para contratar, meses. E a gente não achou ninguém que a gente gostou. E a gente falou assim, bom, quem foi a melhor pessoa que a gente viu no processo? Ah, foi essa pessoa aqui. Bom, então vamos fazer assim, vamos dar uma chance. Traz aí, vamos, de repente dá certo, vamos lá e tal. Horrível. A gente fez isso umas 3 vezes. Nenhuma dessas pessoas durou mais do que 6 meses na empresa. Então, eu acho que foi uma lição muito dura de não comprometer, né? Não compromise, né? Não negociar ali a barra que a gente precisa para as pessoas que estão vindo para o time. Mesmo que leve mais tempo, a gente tem que continuar procurando a pessoa certa, com a cabeça, né, no lugar, orientada ao projeto, ao desafio que a gente está oferecendo ali, que vai ter a ver com a nossa cultura, senão não dá certo. Sai muito mais caro, né, você trazer alguém, você investir em alguém e depois não dá certo, essa pessoa ter que ir embora e você ter que começar do zero, do que você esperar um pouco mais e realmente trazer a pessoa certa. E isso a gente aprendeu no começo, acho que foi o primeiro ano, a gente tentou umas 2 ou 3 vezes fazer isso, e é uma lição que a gente traz até hoje. Então, recentemente teve algumas posições sêniores que a gente ficou 8, 9, 10 meses para contratar. Mas a gente não pegou uma pessoa ok no meio do caminho, porque a gente sabia que ia dar errado. Então, foi uma lição importante. Agora, para a gente finalizar, você teve essa carreira em empresas tradicionais, depois resolveu empreender com quase 30 anos, né? Mais ou menos 30 anos. Imagino que tem muita gente que está assistindo a gente que tem vontade de empreender, está numa carreira tradicional e tem vontade de empreender. Primeiro, você acha que empreendedorismo é para todo mundo? E segundo, como é que faz essa virada? Então, assim, não é para todo mundo, não é. Primeiro que as pessoas já têm uma visão completamente distorcida do que é empreender, né? Eu acho que você estava falando isso no outro programa que eu assisti, né? Que as pessoas acham que vão ser empresário, vão trabalhar menos, não vão ter chefe. Pelo contrário, você tem um monte de chefe maior, inclusive você mesmo, né? E você tem acionista, tem cliente, que é o seu maior chefe. Então, é muito difícil, é muito trabalho, é muita doação. Não é para todo mundo. Sem dúvida, não é para todo mundo. Eu acho que é para quem realmente tem essa visão de ter um impacto, de fazer alguma coisa muito diferente. E mesmo se você tem, às vezes tem alguma outra empresa que está começando que você pode contribuir. Então, acho que, enfim, tem maneiras das pessoas encontrarem como que elas conseguem ter um impacto, né? Agora, como começar? Eu acho que a gente sempre tem que começar de entender o modelo de negócio, né? Uma coisa que eu falo, as pessoas perguntam, nossa, eu tenho super vontade de empreender, eu tenho esse hobby, essa paixão aqui, né? Mas não adianta ter a paixão, ter a curiosidade, ter, né, o super hobby se não tiver um mercado por trás daquilo, né? Se não tiver um modelo de negócio, se não tiver cliente que vai comprar o que você vai vender. Então, eu acho que esse é um grande cuidado que a gente tem que tomar. Eu vejo muita gente indo na direção do empreendedorismo com essa cabeça de, mas eu amo isso aqui, eu vou fazer e tal. Não basta, infelizmente, né? Adoraria que fosse assim, mas não basta o amor. É que nem casamento, né? Não basta amar. Precisa trabalhar muito, né? E precisa ter o mercado ali do outro lado, precisa ter cliente. É isso aí. Então tá bom, Cris, obrigada. Já estou chamando de Cris, né? Por favor. Obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você. Igualmente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser assistir as entrevistas anteriores, estão todas no site da Veja. Você está vendo aí o link na telinha, tá bom? E até a semana que vem. Até mais.